Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e nós faremos a leitura do verso 14 até o verso 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, faremos a leitura do verso 14 até o verso número 29. E diz assim a palavra de Deus: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Irmãos, nós estamos diante da terceira narrativa de Marcos, quando Jesus ele enfrenta os espíritos malignos. O primeiro momento que Marcos nos traz é aquele endemoniado lá da sinagoga de Cafarnaum, quando num dia de sábado ele se manifestou e o Senhor Jesus então expulsou aquele espírito. A segunda vez acontece quando o Senhor Jesus vai para a região de Gadara, e aquele homem então possesso que andava pelos túmulos se cortando com correntes, e na verdade Mateus nos diz que não era um, mas dois, eles também são confrontados e o Senhor então expulsa ali os demônios. E nós temos aqui então a terceira e última narrativa de Marcos que vai tratar desse assunto. É claro que nós sabemos que essa manifestação ela acontece a partir do momento em que o Senhor Jesus ele é tentado pelo inimigo, ele é tentado por Satanás. E é claro que nas três nós podemos perceber claramente a vitória do Senhor sobre o inimigo. O diabo sabia que de alguma maneira ele seria tolhido, ele seria preso, ele seria acorrentado, e ele então, em desespero, ele manifesta isso diante do Senhor. Então, é claro que aqui em Marcos capítulo 9, de verso 14 a verso 29, temos mais uma vez a vitória do Senhor sobre o inimigo, sobre Satanás e os seus espíritos, porque de fato ali estava a presença do Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção, ainda como introdução, é que esse evento ele acontece logo após a transfiguração. Nós aprendemos domingo passado que a transfiguração é a manifestação
do Senhor Jesus apresentando de forma visível o que seria um lampejo, o que seria uma pequena parte da sua natureza divina, e isso acontece porque ali o Senhor é apresentado como profeta, como aquele que traz a palavra de Deus. Então nós percebemos, por exemplo, que quando o Senhor Jesus é apresentado como sacerdote, ele não muda, a sua aparência não muda, porque de fato o sacerdócio aponta para o Cordeiro que aponta para a cruz. Então um homem deveria morrer na cruz, então ali Jesus mantém a aparência humana, ela permanece inalterável. Também quando o Senhor Jesus ele entra na entrada triunfal, onde ali temos a manifestação do ministério real de Cristo, ele como rei, e o Senhor Jesus mesmo diz que Deus fala do céu sobre a glorificação real. Cristo diz, essa voz que vocês ouviram não foi por minha causa, mas por vossa causa, e aí ele fala da morte na cruz, como rei ele morreu, ele recebeu uma coroa de espinho, ele recebeu um manto, ele recebeu um cetro, então ele morreu como rei, e ali mais uma vez aponta para a morte. Então óbvio que a natureza humana ali permaneceu inalterável, a sua aparência permaneceu inalterável, mas na transfiguração não, porque na transfiguração nós temos ali as escrituras dizendo que a palavra de Deus é a palavra de Cristo. Então ali, não que a natureza divina tenha superado a humana, não é isso, mas é que na transfiguração percebemos ali um lampejo, uma lembrança clara do Cristo glorificado, do Cristo que é Deus, porque a palavra é de Deus. E ali temos então um ambiente tão bom. Pedro mesmo diz que bom estarmos aqui, porque Elias e Moisés estavam ao lado, ladeando o Senhor, eram escravos de Cristo, estavam ali, que ambiente bendito. Pedro até diz, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui muitos dias. De fato é tão bom estarmos neste ambiente. E aí temos aquele local que se enche de fumaça, os discípulos se enchem de temor, eram 3 que estavam ali, eles se enchem de temor, e aí o Senhor Deus fala, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E agora eles descem. Ao descer, eles possuem aquele rápido diálogo com relação a Elias, e nós vimos isso também domingo passado, quando o Senhor fala que era necessário que Elias viesse, e Elias já veio e havia sofrido, porque também o cordeiro iria sofrer. Os irmãos se lembram, o assunto era sobre sofrimento. Eles estão descendo o monte, e de repente eles chegam então ali, embaixo do monte, ou na parte baixa ali, e percebem um tumulto. Uma multidão que está vivenciando um tumulto. E irmãos, que contraste, porque em cima do monte nós temos a presença ali de Cristo, Cristo manifestando sua glória, ladeado pelos seus escravos, seus servos, ali com os 3 discípulos, a voz de Deus Pai é ouvida. Que ambiente maravilhoso, que ambiente celestial. Mas agora, quando o Senhor desce o monte, nós vamos perceber o contraste entre esse ambiente do monte da transfiguração e o ambiente do sofrimento humano, o ambiente da deteriorização do indivíduo. Nós vamos perceber ali uma multidão em confusão. 9 dos 12 discípulos estavam lá, eles não conseguiam libertar aquele jovem, não conseguiam curá-lo, e aí então surge um tumulto, surge ali uma discussão, um debate. As autoridades religiosas começam agora a debater com os discípulos de Jesus, quando as escrituras dizem que ele então aparece ali. E é claro, irmãos, que Marcos, ele tem essa capacidade de descrever os 3 momentos em que o Senhor Jesus, ele cura endemoniados, de trazer riqueza de detalhes. E é claro que a mensagem que nós já vimos nas 2 primeiras, quando Cristo liberta pessoas de espíritos imundos, a autoridade de Jesus sobre esses espíritos. Por isto, eu quero dar ênfase nessa noite, não na cura daquele jovem, não no seu problema, até porque o texto ele nos aponta para isto. Eu quero dar ênfase naquilo que Marcos enfatiza aqui no texto, que é a questão da fé. O tema central aqui não é a cura daquele jovem.
O tema central aqui é a fé. É de fato como nós cremos e de que maneira manifestamos essa fé diante do Senhor. E nesse sentido, eu quero trazer aqui algumas perspectivas que Marcos nos traz de uma riqueza tão profunda, mostrando a necessidade que nós temos em ter fé no Senhor. E aí eu quero então discorrer com os irmãos sobre esse tema. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui quanto à fé é aquilo que está do verso 14 ao verso 19. Quando nós vamos perceber claramente o lamento de Cristo por conta da incredulidade dos seus discípulos e dos seus seguidores. Os versos de 14 a 19 mostram o Senhor Jesus lamentando sobre isto. E é interessante porque os discípulos que estavam há tanto tempo com o Senhor Jesus, que haviam recebido autoridade sobre os espíritos imundos, lá no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, agora eles são publicamente derrotados e envergonhados. E isso acontece porque eles manifestam a sua incredulidade, porque falta de fé é incredulidade. Não a incredulidade para a perdição, não a incredulidade daqueles que são incrédulos na sua totalidade, mas manifesta falta de fé. E quando nós falamos, irmãos, sobre esse assunto, fé, isso também é um grande desafio, porque essa condição humana, a fé, como ela é distorcida hoje em muitas igrejas que se dizem cristãs. Infelizmente, a fé hoje, para muitos, se tornou como um objeto mágico, se tornou como uma força interna, se tornou como algo que o homem deve fortalecer por si mesmo. E aí nós percebemos tantas afirmações, como por exemplo, a fé move a mão de Deus, como se o Senhor Deus tivesse algum tipo de artrite na sua mão. Então nós precisamos ter fé, e com a oração nós vamos mover a mão do Senhor. A fé, ela produz, sem nenhuma dúvida, o milagre. Então nós achamos que a fé, ela vai produzir, ela vai forçar o Senhor Deus a manifestar o milagre. A fé é uma força poderosa que nós temos no nosso interior, e isso vai fazer então com que as coisas aconteçam. E, irmãos, isto não é bíblico. Não é bíblico por um motivo muito simples. A fé que nós possuímos, ela não é gerada em nós mesmos. A fé que nós possuímos não é nossa. A fé que possuímos, ela é uma dádiva de Deus. E dentre tantos versículos que falam sobre isso, podemos ressaltar um dos mais conhecidos, que está lá em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto o quê? A fé. E esta fé não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é dom do Senhor. Não vem por obras, não vem pelo esforço humano, não vem por aquilo que eu faço, não vem por aquilo que eu sou capaz de realizar, para que não haja da nossa parte soberba. É isso que Paulo diz. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando nós encontramos a expressão fé nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, essa fé, ela vai ter 3 significados. Um bastante raro, que é o dom da fé. O apóstolo Paulo, quando ele elenca ali os dons, ele vai falar do dom da fé. E ele vai dizer então que essa pessoa é usada por Deus, é o Senhor Deus que age por ele, concedendo esse dom. A fé, ela também pode significar o conjunto daquilo que cremos. A doutrina, a teologia, o evangelho. Quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, Paulo está dizendo que essa fé não é a fé que crê, mas é a fé como conjunto da doutrina do Senhor. Em outras palavras, Paulo disse mais ou menos o seguinte:
combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei todo o conjunto de doutrinas do Evangelho. Então, em alguns momentos, e nós vamos perceber que vai depender do contexto em que essa palavra fé ela é colocada, ela é a chamada fé objetiva. Ela está fora de mim, ela é um conjunto de doutrinas, ela é o Evangelho. Mas esta fé, em terceiro lugar, ela também pode ser subjetiva, e essa ou este é o assunto de Marcos aqui. É a fé que eu possuo, é a fé dada por Deus. E aí nós vamos perceber que a definição desta fé, ela é muito clara. As Escrituras dizem que esta fé subjetiva, essa fé que é dada ao Senhor Deus para o meu coração, por isso que ela é subjetiva, porque ela está dentro de mim. A fé objetiva são as Escrituras, está fora de mim, é um conjunto de fé, não é? É isso que eu entendo, é um conjunto de fé, uma declaração de fé. A fé subjetiva, ela está dentro de mim, porque ela foi colocada pelo Espírito Santo de Deus. E esta fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. E aí o autor de Hebreus continua dizendo no capítulo 11, verso 1, a convicção de fatos que não se veem. Percebam, irmãos, vamos devagar aqui para entender o que significa fé e como isso é deturpado hoje em muitas igrejas. As Escrituras nos dizem que a fé é quando eu tenho certeza daquilo que eu espero, então eu tenho uma esperança no Senhor. Hoje nós somos movidos por 3 elementos importantes: fé, esperança e amor. Portanto, fé e esperança, elas estão intimamente ligadas, porque eu espero, por exemplo, eu creio que Jesus voltará. Então isso é o quê? Isso é certeza de coisas que se esperam. Eu creio que ao morrer, o meu corpo vai descer à sepultura, mas o meu espírito vai estar com o Senhor. Isso o que é? É certeza de coisas que se esperam. Eu creio que no juízo final, quando o Senhor julgar todas as nações, eu serei poupado da ira, porque eu estou debaixo da graça do Senhor. E isso é certeza de coisas que se esperam. É fé. É para isso que ela existe. E a fé não é apenas isto, mas é a convicção de fatos que não se veem. Cristo está presente aqui nessa noite. Ele está olhando para mim e olhando para você por meio do seu Espírito. Ele está presente aqui. Esse culto foi uma convocação de Deus. E quando nós aqui chegamos, Ele já estava. Por isso é sempre de bom alvitre eu chegar no horário certo, não chegar atrasado. Porque isso, de certa forma, é um desrespeito para com aquele que vai receber a adoração. Claro que às vezes existe um imprevisto aqui, outro ali, claro, isso acontece. Mas é sempre bom procurar ser pontual, por quê? Porque eu creio, veja, isso é fé, eu creio que Cristo está presente no local onde nós vamos cultuá-lo. Então, isso é fé. Nós vamos perceber então que a fé, ela não centraliza o homem. A fé, ela não centraliza os meus desejos. A fé centraliza Cristo. Porque o que eu espero, que ainda não aconteceu, são promessas do meu Cristo. Porque eu creio, mesmo sendo invisível, que Ele existe. Então isso é fé. É por isso que o autor de Hebreus, ainda no capítulo 11, mas agora no verso 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele vai precisar de 2 coisas. Primeiro, creia que Ele existe. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é convicção de fatos que não se veem. Ele se aproxima de Deus, ele não está vendo nada, ninguém vê a Deus. A última pessoa que viu a Cristo foi João na ilha de Patmos. De lá para cá, ninguém mais viu a Cristo, nem por sonho, nem por visão, nem por nada. As pessoas que insistem em dizer que tiveram uma visão de Cristo, ela está mentindo. Isso é mentira. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer claramente que ele é o último. Inclusive ele fala
que é nascido fora de tempo, porque era necessário que os apóstolos vissem a Jesus. Então ninguém viu a Jesus. Se você ler, ouvir o testemunho de alguém, então eu vi mentira, porque qualquer pessoa que vê a Cristo morre por causa da sua glória. Então é um ato de fé. Então eu creio que Ele está presente. Por isso então o autor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, convicção de fatos que não se veem. Segundo, que se torna galardoador dos que o buscam, certeza de coisas que se esperam. Isso é fé. Qualquer coisa para além disso vem da imaginação humana. Fé não vai além disto, porque é isto que as Escrituras dizem. A fé tem como objeto da sua crença, daquilo que damos credibilidade, é Cristo, é o Senhor Deus. A fé aponta para o Senhor. A fé não é uma força interior que vai fazer com que ela em si mesma mova montanhas. Não, fé é olhar para Cristo, crer nas suas promessas e saber que Ele existe, mesmo que eu nunca o tenha visto com os meus olhos nus. É por isso que nesse sentido, a fé, ela busca sempre a vontade do Senhor. E aí, irmãos, agora sim, voltando para o texto, é por isso que Jesus fica indignado com os seus discípulos. Vejam só como acontece. Verso 14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com ele, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Cristo interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. O que é fé? É você ter certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 19, então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E mesmo quando nós buscamos uma fé falseada, nós vamos perceber que, ou como por exemplo aquelas religiões que dizem que a fé é um objeto, as pessoas dizem assim: faça a sua fé funcionar. Já viram isso? Faça a sua fé funcionar. Quando eles pegam uma pessoa coitada, desavisada, honesta, para a cura de uma doença, e aquela doença não é curada, sabe o que eles dizem? A culpa é você, o culpado é você, porque você não tem fé. Não é isso que as Escrituras dizem. A fé não é uma força mágica. A fé é uma dádiva de Deus, para que creiamos nele e creiamos nas suas promessas. E isso inclui toda a obra do Senhor, inclusive milagres, mas milagres que glorificam o nome do Senhor. Milagres que são da vontade do Senhor. Milagres que promovem o reino, não o indivíduo, embora ele seja, obviamente, atingido pela benevolência do Senhor. É nesse sentido. Quando nós oramos por alguém que tem uma doença incurável, a primeira pergunta que nós devemos fazer, porque sim, Deus é capaz de curá-lo, e se Ele quiser, pode fazê-lo. Mas a primeira pergunta que devemos fazer é: até que ponto isso vai glorificar a Deus? Até que ponto isso vai promover o reino? Até que ponto isso será benéfico ao Evangelho? Essa é a pergunta, porque tudo é para a glória do Senhor.
mesmo quando os discípulos, agora apóstolos, faziam milagres, e de fato eles tinham esse dom, isso eles faziam para a promoção do evangelho, não era um espetáculo, não era um show, não era para ganhar dinheiro, porque hoje em dia as pessoas se utilizam desse expediente falsamente para ganhar dinheiro. Eles não se diferenciam de religiões de mistério, que também se utilizam dos mistérios espirituais para ganhar o seu dinheiro. Eu me lembro que andando em algumas cidades, eu não me lembro qual cidade foi, se foi em Brasília, se foi, não me lembro, mas me chamou a atenção um cartaz, tinha lá um cartaz, venha para a mãe alguma coisa, né? Mãe Chiquinha, por exemplo. Então tem lá, destrava casamento, dá emprego, você pode promove vingança, tudo com a maior discrição, preços populares. Igrejas que mentem sobre a fé não são diferentes dessas religiões. Venha, você vai perceber que aqui as coisas acontecem. Venha, porque aqui a fé é poderosa. Os pastores sobem os montes, levam a carga das suas orações, eles vão orar, são homens de fé, e você vai alcançar. Venham, porque nós temos preços populares. Basta você pagar. Isso não é fé que vem do Senhor. Isso não promove a glória de Cristo. Isso não promove o reino de Deus. Marcos está tratando disso. E vejam que a indignação do Senhor, de Cristo aqui, é pela incredulidade dos discípulos. Jesus traz uma palavra que vem do íntimo, que vem do coração. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Até quando até quando há que se suportar isso? Porque de fato o problema ali é a incredulidade dos discípulos. E é interessante porque esta fala do Senhor, ela se parece muito com a indignação do Senhor no Velho Testamento, quando falava do povo de Israel. Ó povo que me dá canseira, ó povo que não aprende, ó povo, está ali conectado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou nós agimos por fé, ou nós agimos pela força da carne. É por isso, irmãos, que quando nós nos colocamos diante do Senhor e reconhecemos a fraqueza da nossa fé, quando reconhecemos que precisamos da ajuda do Senhor, quando precisamos que Ele nos conceda o crescimento da fé, nesse caso, Cristo se compadece de nós. Do verso 20 ao verso 27, acompanhem comigo. E trouxeram-no, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, veja a expressão do pai, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus de imediato: se podes, porque Jesus repete aqui a expressão do pai, veja, se tu podes, e aí Jesus repete de novo, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, nós estamos percebendo aqui algo que é contrário ao lamento de Jesus, à indignação de Jesus. Jesus, ele trava um diálogo com o pai daquele menino. Segundo o Evangelho de Mateus, aquele menino era filho único. Era um filho único. E sofria tudo aquilo ao longo da sua vida. E percebemos então que aquele pai, ele está em desespero. Mas ele é um homem que não possui, ou ele não possui fé, ou a sua fé não é capaz de crer no poder de Cristo. Ele diz: se tu podes, caso o Senhor consiga,
caso seja do teu expediente, livra-nos desse problema, livra-nos dessa situação. Vejam que ele diz claramente, se tu podes alguma coisa. E é interessante, irmãos, porque o Senhor Jesus traz uma resposta que está em consonância com aquilo que nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 5. Abra lá as Escrituras, na primeira carta de João, capítulo 5, versos 14 e 15. E diz assim a palavra do Senhor. Veja só o que dizem aqui as Escrituras. 1 João 5, 14 e 15. Abra lá as Escrituras, por favor. E nós vamos descobrir o significado daquilo que Jesus expressou aqui diante daquele homem, porque Jesus diz no verso 23, se podes, tudo é possível ao que crê. O que isso significa? 1 João 5, 14 e 15. Vamos ler juntos, todos nós a uma só voz? Vamos lá? Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Esse é o ensino das Escrituras. Esse é o ensino de que, de fato, aquele que crê, ele pode perceber a atuação do Senhor. Vou repetir agora lendo sozinho. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Olha só como João constrói aqui o argumento. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Portanto, quando nós olhamos para a expressão de Jesus, precisamos olhar para o contexto da Escritura, quando o Senhor Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que está tão próximo do Senhor, que o seu pedido é a vontade de Deus. E isso é garantia de que o Senhor há de cumprir a sua vontade, de que nós alcançaremos o nosso pedido. Vejam que é esse o contexto. Porque, meus irmãos, a fé, ela não é um fim em si mesma. Ela não é uma coisa em nós. Ela não é uma força mágica. Porque nós já vimos que o objeto da fé é o poder e a vontade de Deus. Quando nós ouvimos esta promessa de Cristo, significa dizer que qualquer coisa que eu peça, basta eu utilizar a minha fé, Deus será obrigado a cumprir? Não, porque a fé não obriga Deus a fazer nada. Quando eu creio que o Senhor é poderoso para manifestar a sua vontade na nossa vida. Daí a súplica do pai do menino no verso 24, voltando para Marcos capítulo 9. É bem claro aqui, quando nós encontramos as Escrituras dizendo, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, ó Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Sabe, irmãos, esta deve ser a nossa oração. Esta deve ser a atitude de um espírito humilde diante do Senhor. Não é simplesmente dizer, vou desenvolver esse poder no meu coração, e aí eu farei acontecer todas as coisas como um homem extremamente poderoso, como se o Senhor fosse, como se eu fosse mandatário do Senhor, tudo que eu pedir, Deus terá que me ouvir. Isso é blasfêmia, isso é arrogância diante do Senhor. A promessa do Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê, é porque as Escrituras dizem que qualquer coisa que eu pedir, e isso acontece por meio da fé, qualquer coisa que eu pedir, sendo a vontade de Deus, isto será alcançado.
É por isso que Cristo cura o menino de sua possessão. Cristo não faz isso por conta da fé do Pai, porque o Pai mesmo confessa: Senhor, a minha fé é tão pequena, porque antes ele disse: tu podes, Senhor, caso seja possível. Aí o Senhor Jesus dá esta palavra para ele: se podes, ao que crê tudo é possível. Ele diz: ó Senhor, eu creio, ajuda-me na minha pequena fé, ajuda-me para que eu possa crer no Senhor. Porque a questão aqui, Jesus não diz assim: sabe por que o teu filho vive essa enfermidade espiritual até hoje? Sabe por quê? Porque a tua fé é pequena. Não, é porque aquele homem, ele não acreditava no Cristo como deveria. A oração dele a Cristo, porque quando alguém fala com Cristo aqui nesse momento, ele está orando, porque é um homem falando com Deus. Ele poderia dizer: ó Senhor, eu creio que tu tens poder para tudo, e se quiseres, podes curar o meu filho. Outras pessoas fizeram isso, vocês se lembram ao longo do Evangelho de Marcos: Senhor, eu creio que tu podes, se quiseres, pode com uma só palavra levantar o meu filho. Aquele homem não disse isso. Aquele homem disse: Senhor, caso seja possível, caso o Senhor possa, então, por favor, faça isso com o meu filho. Perceberam? Só que essa atitude do pai, que foi imediatamente corrigida pelo Senhor, com o brado de uma promessa, aquele homem se humilhou diante do Senhor. E é interessante porque Mateus nos diz, Marcos não nos dá esse detalhe, mas Mateus nos diz que aquele homem, ele está o tempo todo de joelhos diante de Cristo. O tempo todo, ele se prostra diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai. E aí nós poderíamos perguntar: mas por que devemos orar dessa forma? O que a fé gera em nós? O que faz com que eu, diante do Senhor, diga: ó Pai, aumenta a minha fé? É para que eu seja poderoso? É para que eu possa dizer aos montes para que se lancem no rio e eles se lancem? Não. Porque nós vamos perceber que a incredulidade, ela nos leva à arrogância diante de Cristo. Eu vou dizer de novo, irmãos: a incredulidade do meu coração me leva à arrogância diante de Cristo. Versos 28 e 29. Depois que o Senhor Jesus curou aquele jovem, ele voltou são e salvo para a sua casa, tendo vida normal, sendo alcançado pela graça e o poder de Deus ali. Ali estava a presença do Deus Filho, que o curou. Aí no verso 28 diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Se lá no capítulo 6 o Senhor prometeu que teríamos autoridade sobre os espíritos malignos, por que nós não conseguimos aqui? Irmãos, a resposta do Senhor é tão pequena, mas tão profunda teologicamente. Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Algumas pessoas que distorcem a fé, como eu disse na introdução desse sermão, elas olham para essa frase do Senhor Jesus e dizem: ó, está vendo? Então nós temos um segredo. Se eu quero que algo aconteça, basta eu jejuar e orar. Se eu jejuar e orar, isso vai me capacitar a realizar proezas pelas mãos do Senhor. Volto mais uma vez a dizer, meus queridos irmãos, isto é heresia. Jesus não está dizendo: se você quer uma casa nova, um carro novo, a cura de uma doença, a cura de uma pessoa, se você quer que as coisas aconteçam, então faz o seguinte: basta você jejuar e com o jejum você orar, porque aí eu vou realizar. Então depende de você. Então se você ora e jejua, então aí eu vou agir. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus está atacando a incredulidade dos discípulos. E por que isso? Porque, meus irmãos,
quando nós agimos por meio da incredulidade, nós partimos para atos de arrogância. Na incredulidade, aqueles discípulos tentaram curar o menino, e isso foi um ato de arrogância. Raciocinem comigo, 9 discípulos, o rapaz ali doente, e eles então começam a tentar curá-lo, mas eles não tinham fé, eles eram incrédulos, eles não depositavam a confiança no Senhor, para eles era alguma coisa mágica. A própria pergunta deles aqui já demonstra isso. Eles dizem assim: por que não podemos nós expulsá-los? Porque eles não tinham fé, porque a fé faz com que eu creia nas promessas do Senhor, e eu creia no invisível. É isto, eles não acreditavam no Senhor, eles não fizeram aquilo sequer, imagino eu, por conta do contexto em que encontramos aqui, não fizeram aquilo em o nome do Senhor Jesus. Eles achavam que por Ele mesmo, pela própria estrutura da pergunta, eles podiam. Irmãos, quando nós agimos na nossa vida sem oração, sem jejum, somos arrogantes. E sabe o que vai acontecer? Nós daremos com os burros na água. Porque a pergunta que nós poderíamos fazer aqui é muito simples. Por que eles acharam que poderiam curar confiando em si mesmos? Porque eles eram pessoas arrogantes. Meus irmãos, é importante, e eu quero repetir isso, embora eu já tenha dito, oração e jejum não são um fim em si mesmos, não são uma chave mágica para a vitória, pelo menos aquela que nós desejamos. A pergunta que nós devemos fazer é: o que significa a oração na vida do crente? E o que significa jejum na vida do crente? Essa é a pergunta, para entendermos a resposta do Senhor. O Senhor disse assim: olha, lembrem-se que com essa casta, com essa atuação, vocês precisam de oração e jejum. Será que Jesus estava dizendo que a oração e jejum eram mágicas para expulsar aquele demônio? Não. Sabe quem pensa assim? São as religiões de mistério, são as religiões orientais. Os orientais, eles acreditam que o jejum, por exemplo, é uma forma de purificação. E tem muito crente que embala nisso. Ele acha que jejuar é como se você fizesse uma purificação física, e aí Deus então olha para você e diz assim: ah, meu filho, estou impressionado com você, você tem jejuado muito, então eu vou responder a tudo que você quiser. Meus irmãos, isso é religião pagã. O que significa jejum? Sabe o que significa jejum? O Velho Testamento chama de aflição da alma. Jejum é afligir a minha alma. Jejum é quando eu digo: Senhor, como eu sou miserável, como eu sou pequeno, não tenho poder nenhum. De mim mesmo eu afronto ao Senhor, desonro ao Senhor. Por isso agora eu quero reconhecer a minha falência. Eu não quero comer, eu não quero beber, eu não quero fazer nada. Eu quero só estar aos teus pés, e com essa angústia no meu coração, e como o Velho Testamento chama o jejum, afligindo a minha alma, eu quero reconhecer que dependo unicamente de Ti. Isso é jejum. Se você acha que ao jejuar você descobre um aparato mágico para fazer as coisas acontecerem, você está muito próximo das religiões pagãs. Mas quando eu entendo que o jejum é a aflição da minha alma, é quando eu abro mão daquilo que é mais básico para mim, o meu alimento, aquilo que é mais básico para mim, a minha sustentação, eu abro mão disso para estar na presença do Senhor. Eu estou reconhecendo a minha dependência de Deus. Por isso, o jejum é acompanhado pela oração. E o que é oração na vida do crente, meus irmãos? É um documento que eu lanço a Deus, jogo no rosto de Deus: cumpra aí a sua promessa, é isso? Como alguns dizem,
temos que cobrar de Deus as suas promessas, irmãos do céu, irmãs queridas. Quem é você e quem sou eu para jogar no rosto de Deus e cobrar-lhes as promessas? A oração, ela demonstra a minha dependência de Deus. Irmãos, a oração, preste atenção, veja só isso. A oração não move a mão de Deus. A oração, ela move o meu coração. Perceberam a diferença? A oração, ela não é um instrumento para mover a mão de Deus para onde eu quero. A oração move o meu coração, colocando-me diante de Cristo, Ele sendo todo-poderoso e é merecedor de toda a honra, de toda a glória, e eu então me coloco diante do Senhor. É por isso que fé está intimamente ligada também à oração e ao jejum. Ou seja, quando eu expresso com palavras ou pensamento a minha dependência do Senhor, e quando fisicamente eu demonstro a minha fraqueza, eu abro mão de tudo para estar aos pés do Senhor, clamando por Ele. É Deus, é Cristo, não sou eu, não é o pastor, não é o necessitado por quem eu oro, é Cristo, é Ele, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele todo amor, a Ele toda dedicação. Se eu oro dizendo: Pai, eu quero cumprir a Tua vontade, ó Cristo amado, Deus Filho, eu quero cumprir o Teu querer, é isso, por isso eu abro mão de tudo, eu não como, eu não bebo, eu estou diante do Senhor. E é interessante que o Senhor Jesus, Ele nos alerta dizendo que quando nós jejuamos, não é para desfigurar a cara, aquela cara de jejum, não é para ficar dizendo: irmãos, estou jejuando há 21 dias. Ó, irmão, estou aqui pagando preço, meu irmão. Estou pagando, mas a vitória vem. Vem com sabor de mel, inclusive. Os meus inimigos vão ser derrotados. Essa corja que fala mal de mim, que quer me destruir, todos serão mortos. Mas por enquanto estou pagando preço, estou jejuando, porque aí eu vou sensibilizar Deus. Aí Deus finalmente vai despertar, dizer: tá bom, meu filho, chega, é muito sacrifício, vamos lá. Mas é isso que a música gospel diz, é isso que pregadores dizem, quando na verdade isso é uma blasfêmia diante do Senhor. A oração e o jejum demonstram como somos fraquinhos diante de Cristo, que nos olha com amor e certamente responderá a nossa oração sempre para o melhor da nossa vida, segundo a vontade dEle. Meus irmãos, diante disso, quais seriam as aplicações, pensando na fé e pensando naquilo que Jesus coloca no final, a oração e o jejum? Eu queria trazer algumas aplicações rápidas aqui para os irmãos. A primeira diz o seguinte: irmãos, não podemos ser incrédulos, pois isso nos leva à arrogância e isto desagrada a Deus. Quando você faz os seus planos de vida, quando você faz tudo aquilo que você estabelece, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, e eu faço aquilo, mas eu não oro, eu não estou diante do Senhor, clamando por Ele. Sabe, irmãos, quando eu faço na minha força, é a força da carne, isso vai me levar à arrogância, é a minha inteligência, é a minha capacidade. É interessante que lá no Velho Testamento, o Senhor fala ao povo que está entrando na terra, Ele diz assim: olha, quando vocês tiverem riqueza, quando vocês tiverem boas casas, quando vocês tiverem uma vida tranquila, não digam assim: a força do meu braço fez isto.
Mas quem me concedeu isso foi o Senhor, por pura misericórdia. Até a inteligência que nós temos para a área onde nós atuamos, seja você advogado, médico, mecânico, varredor de rua, coletor de lixo, balconista, secretário, até essa capacidade que temos para angariar o nosso sustento, é dado por Deus. Vocês podem, como eu posso ser, sei lá, alcançado por uma doença que dê amnésia, que eu esqueça tudo, que eu tenha problema de memória. É graça de Deus, é graça do Senhor. Eu não posso, de forma nenhuma, agir com incredulidade. O que era agir com incredulidade? É simplesmente achar que crer no Senhor e nas suas promessas, eu creio, mas eu tenho que dar uma forcinha também. Não, isso desagrada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos orar como o pai daquele menino. Quantas vezes devemos pedir para que Cristo aumente a nossa fé? Você já orou por isso? Alguma vez na sua vida você foi aos pés do Senhor e disse: Pai, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé em Ti, naquilo que o Senhor tem prometido para a Tua igreja. Ó Senhor, ajuda-me a crer em Ti efetivamente. Como nós precisamos, irmãos. E sabe, quando nós fazemos assim, quando nós oramos ao Senhor, como o pai daquele menino orou a Cristo, Cristo, que é cheio de misericórdia, de amor, Ele se compadece de nós. E Ele aumenta a nossa fé. Se às vezes eu estou enfrentando uma doença incurável, antes de pedir a cura, eu devo pedir: Senhor, aumenta a minha fé, por crer que o Senhor pode me curar e que isso promova a glória do Teu reino, ou eu morrer como um servo do Senhor, para perceber a Tua glória. Quanto menos fé, mais arrogância. Quanto mais fé, mais demonstramos a nossa dependência no Senhor. Irmãos, em terceiro lugar, a fé, a oração e jejum não são táticas mágicas que movem a mão de Deus. Elas simplesmente dizem o que somos diante do Senhor. É só isso. O Senhor Deus, Ele vai cumprir a sua vontade, independentemente de nós. Vou repetir: o Senhor Deus vai cumprir a sua vontade, independentemente de nós. Então eu preciso entender que não sou eu quem move a mão de Deus, mas eu tenho que colocar o meu coração na mesma direção para onde a mão soberana do Senhor vai. Essa é a promessa. Quando eu oro segundo a vontade do Senhor, as coisas se cumprem, mas não por minha causa, mas por causa de Cristo e pela soberania do Pai. É por isso que nós devemos mover o nosso coração em direção a Cristo e a sua glória. Parar de ser, às vezes, tão egoísta, parar de ser tão pidão, parar de ficar se lamuriando tanto, muitas lamúrias. Claro que é lícito, e o Senhor Deus se agrada disso, quando eu me coloco aos pés dEle, e coloco as minhas dificuldades, e peço ao Senhor por misericórdia, por graça, claro, mas não somente isso. Vocês se lembram da oração que Cristo nos ensinou? Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui, essa oração promoveu a glória de Deus. Agora ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E aí, nesse sentido, ele está clamando pelos bens materiais. Compare o que ele fala para a glória do Pai e o que ele fala para a nossa necessidade. No fim, ele coloca-nos no nosso devido lugar e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele encerra a oração dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Devemos clamar e pedir quanto às nossas necessidades? Sim, é lícito, Deus se agrada disso, mas não podemos nos esquecer de que devemos também glorificar o nome do Senhor e rogar para que o nome do Senhor seja glorificado e que haja promoção
no reino de Deus. Ah, Senhor, eu quero um emprego em que isto vai glorificar a Deus e em que isto vai promover o reino. Ah, Senhor, eu quero a cura da enfermidade, em que isto vai glorificar, em que isto vai promover o reino. Sempre assim. Essa é a atitude do servo. Essa é a atitude do crente, que em meio aos seus pedidos também ora dizendo: Senhor, por favor, aumenta a minha fé. E quando ele jejua, ele sabe que não está fazendo uma purificação física, ou utilizando de um mecanismo para impressionar a Deus. Quando ele jejua, ele diz: ó Senhor, como eu sou miserável, abro mão de tudo, até das minhas necessidades básicas, para estar aos teus pés e clamar pelo Senhor. Eu creio que uma das melhores definições que encontramos sobre a oração foi dada por Calvino, um dos nossos pais do passado. E há uma frase de Calvino que, a primeira vez em que eu vi essa frase, ela marcou profundamente o meu coração. E eu quero concluir o sermão repetindo essa frase desse nosso querido irmão. Quanto à oração, Calvino disse, preste atenção por favor: os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, os crentes oram para que assim possam se despertar e buscá-lo, e assim exercitem sua fé na meditação das suas promessas, e aliviem as suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, os crentes oram com o fim de declarar que sua esperança e expectativa das coisas boas para eles mesmos e para os outros está só em Deus. Por isso nós entendemos a resposta do Senhor. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão em oração e jejum. E podemos aqui ampliar a aplicação do que o Senhor diz: nada no reino de Deus ocorre se não for por meio da oração e jejum, quando nós percebemos quem somos diante do Senhor. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque Tu tens sido tão bondoso para conosco. E ao Senhor nós pedimos para que a Tua palavra, ela seja a nossa única regra de fé e prática. Não queremos, meu Pai, absorver definições, teorias falsas quanto a aspectos importantes do Evangelho, mas queremos entender o significado da oração e do jejum. Sim, aquela casta de espíritos malignos, como eu não tenho nenhum problema, nenhuma dúvida em dizer, como qualquer outra coisa que rogamos ao Senhor, deve ser feito em oração e por vezes, de modo especial, o jejum. Ó Senhor, ensina-nos isto, que não sejamos arrogantes como aqueles 9 discípulos, que quiseram, ó Deus, atuar na vida daquele jovem com a sua própria força da carne. E, ó Pai, como nós somos tentados a isto, como somos tentados a agir pela força da carne, seja, ó Senhor, no nosso trabalho na igreja, seja o nosso trabalho para angariar o nosso sustento, seja na condução da família, seja na condução dos negócios, seja em qualquer situação, como somos tentados, ó Deus, a agir pela força da carne, e quando assim fazemos, nós não conseguimos agradá-lo. Nós só podemos agradar ao Senhor por meio da fé. Esta fé que foi dada pelo Teu Espírito, esta fé que mostra o quão fraco, o quão pequenino eu sou, esta fé que crê que o Senhor é bom, que o Senhor é cheio de graça, de misericórdia, essa fé que crê
que mesmo em meio às circunstâncias dolorosas, o Senhor está presente conosco, o Senhor nos ampara, o Senhor nos sustenta, e que o cumprimento da Tua vontade na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e da nossa nação e de tudo aquilo que nos rodeia, será o melhor para todos nós. Tiago nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto. Quando nós contrastamos aquele jovem, ó Deus, assolado pelo inimigo, e percebemos a presença de Cristo ali, quão bondoso foi o Senhor, quão misericordioso foi o Senhor, a começar por aquele pai, cuja fé era tão pequenina, e diante dos discípulos que também, pela arrogância, tinham a fé tão pequenina. Por isso, ó Deus, aumenta a nossa fé, que creiamos no Senhor, que creiamos em Tuas promessas, que creiamos nas Tuas misericórdias, porque assim sendo, mesmo diante da angústia, ou em meio às vicissitudes da vida, dos reveses que surgem na nossa caminhada, saberemos que o Senhor está conosco, e saberemos que o Senhor tem o melhor para nós. Que sejamos servos, e que o Teu Filho, ó Pai amado, Cristo, seja o Senhor, e que nisto venhamos a glorificar o santo nome do trono da graça. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e toda a obra do Espírito Santo sejam sobre a vida deste pequenino rebanho aqui reunido e sobre todo o pequenino rebanho que está espalhado por todo este planeta, que hoje, no dia do Senhor, cultua a Cristo até a sua vinda. Maranata, vem Senhor, leva-nos como noiva, para que estejamos eternamente ao Teu lado por toda a eternidade. É o nosso desejo. Amém. Pastor Gessé, por favor.